Em Campos, reta final do Folha no Ar, primeira edição de hoje, com o coordenador do Sindipetro NF, Teseu Bezerra, conosco hoje no programa, o jornalista Aloysio Abreu Barbosa. Nós voltamos, Aloysio, com esse último bloco aí que é política, o que o Teseu pensa aí sobre essa projeção para 2020. Eleição, política tudo eleição. Mas só para não deixar de fazer a pergunta do grupo, um dos entrevistados do painel, ainda quando era presidente do SIMEC, Sindicato dos Médicos de Campos, trocou agora a presidência, mediante a eleição, graças a Deus, o José Roberto Crespo perguntou, o Teseu já está ciente da pergunta, se relaciona às parcerias do município de Campos com a Petrobras em relação à utilização do aeroporto Bartolomeu Lisandro, e que tem capacidade ociosa e que poderia se mudar para Macaé ou Cabo Frio. Só isso, Teseu, para terminar. Tem também aqui a Thaís Escocar, que fala uma pergunta muito pertinente aqui no streaming sobre PTU, mas enfim, infelizmente não dá para a gente falar de tudo. Teseu, sobre a questão do aeroporto, sucinto, por favor. Não, claro, Aloysio. E aí foi muito feliz a pergunta do Zé Roberto, né? Inclusive, acho que ele sugeriu que o sindicato puxasse uma campanha, não lembro se foi ele, foi outra pessoa no grupo, mas puxasse uma campanha em defesa que a Petrobras ficasse no aeroporto de Campos, no aeroporto de Farol, e que, mais uma vez, a gente não tem como desvincular as decisões políticas que são feitas, né? Claro, que toda decisão política ela tem que ter um parecer jurídico por trás dela, né? E aí houve um desentendimento entre o parecer jurídico da Petrobras e da Prefeitura em relação à possibilidade de renovação do contrato da Petrobras, ela sendo a concessionária, digamos assim, né, apesar de ser um aeroporto totalmente da Petrobras, a estrutura que tem em Farol de São Tomé, ela é uma estrutura toda montada pela Petrobras desde a década de 90 e tinha um contrato mínimo de 20 anos, e que a Prefeitura apontou. Eu não sei se vislumbrou a possibilidade de fazer uma nova, ganhar algum dinheiro com essa nova contratação, botando a infra para cuidar lá desse aeroporto, ou se realmente era uma questão legal e ela tinha que fazer no entendimento da Prefeitura. No entendimento da Petrobras, o contrato era por tempo mínimo de 20 anos e que poderia postergar ad eterno. É claro que a Petrobras também não é boba e não vai querer pagar mais se ela pode ali tentar negociar para pagamentos. Mas que no final das contas, no frigir dos ovos, a grande avaliação que na minha visão tinha que ter sido feita pelos gestores públicos e pelos próprios gestores da Petrobras é se o impacto para o município de Campos seria maior, ela colocando ali a infra e pegando a concessão para o município, ou se ela deixasse a Petrobras lá operando com aquele formato anterior, onde a Petrobras era totalmente a pessoa o agente que cuidava ali do aeroporto e fazia todo o trâmite. Isso há mais de 2 décadas. E aí eu acho que faltou habilidade. É uma opinião, tá, Aloysio, ouvintes e Cláudio? É uma opinião. Eu acho que faltou habilidade da Prefeitura nessa negociação. Na minha visão, o município perde muito se realmente a Petrobras sair do heliponto de Farol de São Tomé. A Petrobras, dentro dessa política que eu falei de desmonte da bacia de Campos, ela tem diminuído o número de plataformas e, consequentemente, o número de passageiros diminui, que você vai ter menos trabalhadores embarcando. Então, a avaliação, na minha visão, foi totalmente equivocada da Prefeitura. Era para manter essa concessão com a Petrobras em cima daquele contrato original que tinha sido assinado há um tempo atrás. Claro que não estou aqui para defender a Petrobras, nem para defender a Prefeitura, mas nessa avaliação faltou habilidade. Eu acho que com a saída, existe a possibilidade real de saída da Petrobras ali do aeroporto, e se essa saída se concretizar, infelizmente, aí eu conheço vários dos trabalhadores que trabalham ali no dia a dia naquele aeroporto. Esses trabalhadores são as pessoas que mais vão sofrer nessa jogada, nessa falta de habilidade e negociação. Então, era mais ou menos isso. O Sindipetro NF defende sim que a Petrobras permaneça aqui no município de Campos. É mais barato para a Petrobras
pelo menos até a entrada da infra, com certeza era mais barato para a Petrobras, e a gente vai ter que esperar para ver esses desdobramentos, e com certeza eu estarei tentando influenciar quantos sindicatos petroleiros Norte Fluminense para que isso permaneça aqui no aeroporto de Farol de São Tomé, porque inclusive é mais seguro voar do heliponto de Farol de São Tomé por um motivo simples. O tempo de exposição na aeronave por Farol ser mais perto das plataformas, ele é menor para o trabalhador. Então isso é um ponto que deve ser sim levado em consideração. Temos aqui várias intervenções no grupo, algumas você já viu, Teseu, você passou desde ontem a integrar aí o grupo. Tem aqui o Ivan Machado, vereador, candidato à reeleição, aqui no stream, falando que a estimativa da receita para 2021, oficialmente via da Câmara, pelo Executivo, é de 1,746,183,31. Vereador Ivan, falamos sobre isso no início foi a minha primeira pergunta no segundo bloco da entrevista com o Teseu. Eu, por óbvio, arredondei para 1,75, embora existam, como eu citei, né, projeções de economistas muito respeitados, estudiosos, tanto da UENF quanto da UF, que apontem um número menor. O Carlinhos do Farol também fala aqui, que é presidente da Associação de Empreendedores do Farol, em relação à questão do heliporto, mas enfim, não temos tempo. Teseu, rápidas palavras, são 8h52. Duas perguntas. Primeiro, você projeta uma eleição para campus, para prefeito, em 2 turnos? Se sim, que a maioria aponta, né? A grande maioria aponta. Quem seriam desses 12 candidatos aqueles que você projetaria no eventual segundo turno? A gente tem uma série de definições, né, Aloysio? A campanha, a menor campanha eleitoral que a gente vai passar desde muitos anos, né? Acho que desde a Constituição de 88 nunca se teve uma campanha eleitoral tão curta. Então, essas definições, a própria eleição de 2016, ela foi uma loucura, né? Porque nenhuma pesquisa, falando em pesquisa, né, dentro dos estudos que foram feitos à época, apontavam até 2 semanas antes da eleição qualquer possibilidade de uma eleição ser ganha no primeiro turno. Então, eu confesso que, pelo cenário que a gente tem hoje, deve ser sim uma eleição de 2 turnos aqui na cidade de Campos. Naturalmente, e aí uma questão política natural mesmo, não por mérito ou por demérito, mas o atual prefeito, ele queira ou não queira, apesar de uma pesquisa que saiu ontem da Record, né? Não sei se vocês viram a pesquisa da Record, e nem sei se é verdadeira. Essas pesquisas a gente não vi na TV, só vi em algum grupo de Zap dizendo que tinha saído uma pesquisa da Record, mas que, enfim, apesar das pesquisas não apontarem um favoritismo do atual prefeito, é natural que o prefeito ele tenha, sim, uma grande chance de ir para o segundo turno. E eu confesso que, pela força histórica que existe do Garotinho, da família Garotinho, na região, um ator que entra, eu diria, com favoritismo seria o Vladimir Garotinho. O que não quer dizer que isso seja martelo batido e que isso seja definitivo. Eu acredito que muitas coisas vão acontecer nessa eleição. A gente vai ter propaganda de TV começando daqui a pouco. A própria rede social, na eleição passada, ela foi fundamental para que o Rafael Diniz ganhasse a eleição em primeiro turno. Então, são muitas indefinições e a gente não consegue, nesse momento ainda, faltando 6 semanas para a eleição, a gente não consegue, a eleição que eu falo, para o primeiro turno, não consegue ter esse parâmetro. Mas, sem dúvida, está na jogada, Caio Viana está na jogada, e enfim, está muito fatiado, né, o número histórico, recorde histórico do número de candidatos. Então, é muito difícil que não tenha segundo turno e que, sem dúvida, e aí eu passo minha posição, infelizmente, as oligarquias que existem nas cidades, elas tendem a ter um favoritismo nessa eleição. Mas que eu tenho certeza que os demais partidos que hoje não são majoritários na cidade vão fazer a disputa e vão mexer com esse jogo político. Inclusive, não nos surpreendamos se algum partido desista da candidatura antes do final do primeiro turno para apoiar candidato A, B ou C. Então, muita coisa pode acontecer e aí nós vamos ter que ter muita, eu diria, muita
habilidade para saber analisar e tentar mudar essa história de uma forma geral. É claro que eu tenho um candidato, não cabe eu falar aqui nesse momento, mas que as pessoas acho que tem que olhar para os candidatos. Pode falar se quiser. Não, tranquilamente. Eu sou petista. Só não pode pedir voto, né? Mas pode falar, pode comentar. Me filiei ao Partido dos Trabalhadores desde os 16 anos, né? Hoje estou com 33, sou jovem ainda. Mas que eu acredito que a identificação que eu tenho com o projeto, eu não acredito muito em pessoas, eu acredito em projetos. E eu acredito que o projeto que exista dentro do Partido dos Trabalhadores é o melhor que pode ser apontado, seja na esfera municipal, estadual, federal, para que a gente volte o país a ter de fato uma situação onde o pobre seja prioridade. Então, naturalmente, os partidos menores no município terão essa dificuldade, mas que podem também surpreender ao longo da caminhada. Então, quer dizer, pelo que eu entendi, você aponta botar favoritismo, um favoritismo para esse segundo turno entre Vladimir, Rafael e Caio, e você declara voto em Odisseia. Está correta essa avaliação? Exatamente, declaro voto a Odisseia. E aponta que esses três candidatos você vê com mais chances, né? Rafael, Vladimir e Caio. É isso. Exatamente. A gente vê uma força ainda muito grande, como eu disse, das oligarquias e da velha política. E, naturalmente, quem está na prefeitura tem a máquina, tem uma série de pessoas que circulam, que estão indicadas e que vão brigar para se manter, né? Então, eu acho que é nesse sentido que a gente, que eu vejo, que eu vislumbro esse cenário para as próximas 6 semanas, mas que, como eu disse, tudo pode mudar. Vamos ver o que vai acontecer aqui na nossa cidade de Campos em relação à eleição. Teseu, para terminar, são 8h57, 2 palavras. Eleição a vereador. Qual a sua expectativa? Eu acho que com o resultado eleitoral da eleição passada, onde a questão da operação chequinho mudou tudo, né? A gente não tem uma configuração fidedigna ao que foi ganho de fato nas urnas na eleição passada por causa de todas as investigações, intervenções que houveram ao longo desses anos. A Câmara de Vereadores hoje ela não é composta pelos vereadores que tiveram maior votação na eleição passada. Então, é um cenário totalmente diferente, o que dá uma possibilidade, e aí as mudanças na lei foram muito grandes em relação à coligação. Agora, cada partido teve a possibilidade de botar uma vez e meia o número de pessoas candidatos ali a vereador. Então, são 38 candidatos que podem haver por partido. Então, pulverizou mais ainda. Então, todo mundo que ouve aqui a rádio nesse momento, né, e nos vê aí no stream, todo mundo vai ter um conhecido, um vizinho, um parente, um primo, uma sobrinha, um cunhado, não sei quem, vai ter alguém conhecido candidato. Aumentou absurdamente o número de candidatos. E aí, isso, mais uma vez, dá favoritismo a todos que têm, já têm mandato e que estão com alguma estrutura e conseguiram fazer essa articulação. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é uma grande oportunidade para a população, mais uma vez, mudar essa história, trazer candidatos novos, reoxigenar a Câmara de Vereadores, e as pessoas têm que ver as propostas. Não vote no seu primo porque ele é legal. Veja qual o projeto do partido, veja qual o projeto que ele vai defender, veja, porque não adianta votar no primo, no cunhado, porque eu conheço, porque não sei o quê. Não vote porque você conhece, vote pelo projeto, pela defesa, pelas propostas, por onde a pessoa quer chegar. Não é porque vai conseguir uma assessoria ali, uma assessoria acolá. Não vote, não venda seu voto de forma alguma para quem quer que seja. Vote de acordo com o ideal, com os valores e com as propostas dos candidatos. Então, eu espero que tenha uma grande mudança na Câmara de Vereadores de Campos. Estarei trabalhando, inclusive, meu candidato naturalmente, vocês já sabem, meu companheiro Zé Maria Rangel, que é ex-coordenador aqui do sindicato, que hoje eu coordeno, um grande amigo, e que eu sei da história de luta. Talvez nenhum candidato
em Campos tem história de luta que o Zé Maria tenha, e que nunca foi nada, né? Nunca foi nada em relação a assumir um cargo, se candidatou a deputado federal, perdeu a eleição em 2018, mas que agora vem para a cidade de Campos tentando fazer essa participação. Então, meu candidato para vereador é o Zé Maria Rangel, meu companheiro de luta aí de alguns anos. Duas palavras mesmo. A questão que o Cláudio falou que a gente não citou, que é importante, o Maurício Batista que faz a pergunta. E é muito importante realmente. O pré-sal vai ser imediato ou a médio prazo? Duas palavras. O pré-sal é o presente. Infelizmente, de forma bem prática, ele foi entregue com a mudança da lei de partilha em 2016, mas que nós temos que brigar para a Petrobras ser a grande player, voltar a ser a grande investidora do pré-sal, para que os empregos fiquem no Brasil e os investimentos fiquem no Brasil. Mas o pré-sal é presente, ele não é futuro. Ok. Teseu, muito obrigado aí pela sua participação. Cláudio. Muito bom, sempre bom. É claro que fica aquela sensação de que faltou a gente falar mais, né, com o Teseu, outros assuntos, como abordar profundamente o pré-sal. Só queria pedir ao Teseu, sei que você já está viajando aí, mas pede sua assessoria, ou se você puder durante a viagem, interage aí nos comentários da rede, lá no Face, porque tem algumas perguntas ali interessantes. Tem uma do Carlinho lá do Farol, se você puder dar um alô lá pra gente ficar, né? Questão da hospedagem, né? Isso. E hoje tem uma estrutura hoteleira muito boa. Tá bom, Teseu? Muito obrigado. Vou pedir pro pessoal responder também. Muito obrigado, então, mais uma vez. Obrigado aí pela sua presença aqui em videoconferência e espero que, né, tudo corra bem aí com o seu dia hoje. Obrigado mais uma vez, tenha um bom dia, um grande abraço. Eu que agradeço a todos vocês, a Luísio, o Cláudio, está sempre nos falando aqui, eu e Cláudio. A Luísio eu passei a conhecer mais agora, então, a partir da entrevista que fez comigo a semana passada, e deixou as portas do Sindipetro NF sempre abertas para a luta, para o debate, para o questionamento, para construir possibilidades e saídas para o futuro, e também me coloco à disposição de todos vocês e de qualquer trabalhador, lembrando que ainda estamos em pandemia, então queria aqui me solidarizar com todo mundo e que tenham cuidado, mantenham em casa. Parabéns pelo formato do programa, não é presencial, a gente está aqui cada um na sua... O único que está lá no estúdio é o Cláudio, então eu acho que é isso, o cuidado com o próximo, um cuidado com a gente, é um cuidado principalmente ao próximo. Obrigado pela oportunidade, um grande abraço, espero ter contribuído para o debate. Tem aqui o último comentário, Carolina Coelho da Anunciação, parabéns pela entrevista. Agradecer a você aí, Teseu, tanto pela entrevista que você deu nesse painel publicado no sábado, quanto a de hoje. Agradecer também ao assessor de imprensa do Sindipetro, o jornalista Vitor Menezes, que fez essa ponte aí entre a Folha e você. Né? E muito obrigado pela entrevista, foi bastante enriquecedora. Como disse o Cláudio, podia ficar aqui falando sobre... Acho até que a gente deve voltar a falar sobre petróleo, bacia de Campos, de uma maneira mais detida, numa próxima entrevista, mas ele fica para depois da eleição. Tá bom? Muito obrigado e boa viagem. Valeu, obrigado. Um abraço, Teseu. Aloysio, obrigado então também, naturalmente aí, amanhã estaremos de volta, se Deus permitir, a partir das 7 horas da manhã, com mais um Folha no Ar, primeira edição. O sociólogo, professor da Cândido Mendes, já foi diretor da UF Campos, no qual é professor aposentado, uma pessoa pela qual eu tenho imenso respeito, intelectual e pessoal, né? Uma figura que eu acho acreedora do município de Campos, uma figura gentilíssima, simpática, que é o José Luiz Viana da Cruz, e tem se dedicado muito, enquanto sociólogo, ao estudo da realidade financeira da região. Então vamos estar aqui podendo absorver um pouco desse conhecimento amanhã. Também já foi entrevistado nesses painéis, né? E aproveitar um pouco desse vasto conhecimento dele aqui amanhã, a partir das 7 da manhã, com você e sobretudo com o ouvinte, telespectador aí pelo streaming. Perfeito. Folha no Ar, primeira edição, fica por aqui no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica
Proteus. Hoje tem Folha da Manhã nas bancas de toda a nossa cidade, de toda a região. E você, claro, siga aqui na Folha FM 98,3.